vestibulando! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Professor Rafael Isidoro aqui, trazendo para vocês hoje a terceira e última parte da resolução da segunda fase da última edição da FUVEST. Hoje nós vamos resolver as questões 5 e 6. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link da minha página no Instagram, além de um link de uma pasta contendo diversos exercícios de vários temas para vocês poderem praticar. Vamos nessa? Galera, questão número 5 é uma questão sobre eletroquímica. Nós temos letra A, B e C para resolver, como de costume. Na letra A, ele quer que você identifique o NOx da prata antes da reação acontecer e após a reação ter acontecido. Notem que antes nós temos o quê? Eu coloquei aqui no quadro para vocês, essa reação está no enunciado, ok? Eu coloquei aqui, ó, parte da reação, porque só importa para mim a prata, ok? Por isso que eu não continuei a reação aqui pro lado direito, tá bom? Então veja bem, ó, no início nós temos o quê? Prata metálica, uma substância simples. Fica a dica: toda e qualquer substância simples, não só metálica, sempre possui número de oxidação NOx igual a 0. Então a nossa prata inicial tem NOx 0. Então eu já vou preencher minha tabelinha aqui, ó. NOx antes da prata é 0. Tá legal? Para descobrir o NOx da prata depois da evolução da reação, basta você saber que o enxofre é um calcogênio, está no grupo 16, o mesmo grupo do oxigênio, e ele possui NOx -2 nas ligações químicas. Ele é um ânion. Então eu precisaria, para ter carga 0 aqui, de 2 pratas, como ele mostra, para zerar o -2 com NOx o quê? +1. Aliás, pessoal, uma dica para vocês: prata ou é 0 ou é +1. Quando ela está isolada, NOx 0. Se ela estiver em um composto químico, +1. Vale a pena conhecer a carga elétrica dela, porque é um elemento muito frequente nas questões de diversos vestibulares. Então, antes, NOx 0 e depois, NOx +1. Essa é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. Resolução da letra B. O que é que eu tenho na letra B, pessoal? Bom, ele fornece para mim 2 semi-reações de redução. E nesse exercício ele fala sobre o quê? Ele fala que a prata metálica pode oxidar e existe aí um método caseiro para recuperar a prata na sua forma metálica. Ele quer que a gente escreva a equação global que mostra esse processo e quer também que nós calculemos a variação do potencial eletroquímico. Galera, toma cuidado, tem gente que erra nessa parte, embora ela seja simples. Primeira coisa que você tem que notar: as 2 semi-reações são de redução. Como é que eu sei disso? Porque os elétrons estão à esquerda da seta. Elétron para a esquerda é redução. Elétron para a direita é oxidação. Tomem cuidado. Não existe redução sem oxidação. Então, uma das 2 semi-reações eu vou ter que inverter para que a redução se transforme em oxidação. Lembrem-se que nós queremos recuperar a prata. Eu quero a prata metálica. Onde é que eu tenho prata metálica aqui, ó? Na segunda semi-reação, ó. Prata metálica. Então, esta reação eu tenho que manter, porque é ela que recupera a prata. Significa que a outra, obviamente, eu vou ter que inverter para que, opa, aqui está alumínio
3. E é 0, desculpa. Para que a outra oxide o alumínio 0 a alumínio 3+. Então, ó, estou invertendo a primeira reação. Vai ficar assim, ó. Al0 oxidando a Al3+, com os seus elétrons perdidos, que são 3, ok? Então prestem atenção, o que eu fiz? Eu inverti a primeira reação. Quando você inverte reação, o sinal se torna oposto, e o que era redução se transforma em oxidação. Então agora eu não tenho mais um potencial de redução para o alumínio, eu tenho um potencial de oxidação. E o que era negativo fica positivo, mantendo o mesmo valor numérico. Não se esqueçam, inverteu reação, troca o sinal do potencial eletroquímico. Agora, para chegar na equação global, prestem atenção. A quantidade de elétrons tem que ser a mesma, porque na reação global não pode aparecer elétron. Os elétrons aparecem nas semi-reações, mas na reação global não. Só que em cima tem 2 e embaixo tem 3. Como que eu faço para igualar? Muito fácil, gente. Você vai multiplicar em cima por 3, porque daí eu fico com 6 elétrons, e multiplicar embaixo por 2, porque daí eu fico com 6 elétrons. Então olha o que eu estou fazendo, ó, vezes 3 aqui, e embaixo vezes 2, tá legal? Aí eu já vou colocar as quantidades na equação global. Calma que a gente já vai chegar aqui, ó, na variação do potencial eletroquímico, ok? Ó, como eu fiquei aqui com 6 elétrons, ó, aqui eu fiquei com 6 e aqui eu fiquei com 6, cuidado que se você multiplica um, você multiplica todos, ok? Então aqui eu já fico com 3, e aqui eu fico com 3, e aqui eu fico com 3. Aqui embaixo eu fico com 2, e aqui embaixo eu fico com 2. E aí eu vou fazer o quê? Tudo que ficou antes da seta eu escrevo, tudo que ficou depois da seta eu escrevo também. Então à esquerda da seta eu tenho Ag2S, sulfeto de prata, ó, Ag2S, alumínio metálico, ok? São só esses dois? Sim, são só esses dois, que se convertem em, atenção, prata 0, ó, prata 0, sulfeto, que é o S2-, e alumínio trivalente, catiônico, ok? Ó. Essa aqui é a reação global, mas calma que ainda não acabou. A quantidade, ó, 2 alumínios, 3 sulfetos de prata, 3 pratas, 3 sulfetos e 2 alumínios 3+. Esta é a reação global. Um erro comum. A galera multiplica a equação e multiplica também a variação do potencial. Não pode. A variação do potencial eletroquímico, ela é fixa, independente da quantidade que você tem na reação. Ela não muda. A única coisa que a gente altera é o sinal quando a gente inverte a semi-reação. Então agora o que eu faço, professor? Eu apenas somo esses dois aqui, ó, e eu vou chegar na variação do potencial eletroquímico, que é igual a mais 0,97 volt. Notem que o resultado é positivo, indicando que esta é uma reação espontânea. Então este método caseiro indicado no enunciado é o método que dá certo. Esta é a resposta da letra B. Vamos para a letra C? Resolução da letra C.
Muito cuidado com a letra C, pessoal, porque tem uma pegadinha aí no comando da questão. Ele fala do flúor e ele fala do fluoreto, que são espécies químicas diferentes. Ele dá uma alternativa de um segundo método caseiro para poder restituir a prata. Ele quer que você justifique com base no potencial eletroquímico novamente e nas semi-reações e reação global, se esse método é ou não é eficiente. E aí ele fala assim, ó, o potencial de redução do flúor é mais 2,87 volt. E aí ele fala que o fluoreto existe no creme dental. Se você esfregar lá o creme dental, você vai ter prata de novo. Será que isso dá certo? Primeiro eu tenho que saber a diferença entre flúor e fluoreto. Pessoal, o flúor, em sua forma alotrópica mais comum, é F2. Flúor ligado a flúor, NOx 0. Fluoreto é o F-. É quando o flúor já recebeu um elétron. Então, qual seria a semi-reação de redução do flúor? Porque foi isso que ele escreveu. Potencial de redução do flúor seria F2, ó, prestem atenção, hein, ó. Recebendo elétrons, ó, redução do flúor, e aí ele se transforma em fluoreto, F-. Claro que nós temos que fazer o ajuste, né, ó, fazer o ajuste da reação. São 2 flúors, 1 elétron para cada flúor, portanto, 2 elétrons, ó. Esta é a semi-reação. Agora a gente vai verificar se o processo é eficiente ou não. Como? Ora, lembrando que não existe redução sem oxidação. Uma das espécies tem que oxidar. Não pode ser a primeira. Por quê? Porque eu quero a prata 0 de volta, eu quero a prata metálica. Então eu sou obrigado a inverter a segunda semi-reação. Então atenção, estou pegando o fluoreto, que é produto, transformando ele em reagente, e aí ele vai oxidar a flúor, substância simples, e perder elétrons. Fazendo aqui o ajuste, eu tenho 2 fluoretos e 2 elétrons. E o que era um potencial de redução passa a ser um potencial de oxidação, sinal oposto, 2,87 volt, ok? Então, galera, nós não precisamos mais disto aqui, nós não precisamos mais desta reação aqui, ó, tá legal? E aí a gente vai fazer então o somatório, vamos fazer aqui o somatório das reações, e aí a gente vai descobrir se esse método é ou não é eficiente. Então como é que eu faço isso, professor? Primeiro, verifique se a quantidade de elétrons é igual. Olha lá, ó. 2 elétrons, beleza. Não vamos precisar multiplicar nenhuma das reações, só cancelar os elétrons e somar o que está à esquerda e o que está à direita da seta. Vamos lá? Esquerda da seta, sulfeto de prata. Então, ó, Ag2S. Esquerda da seta, fluoreto. Então aqui nós temos os reagentes da equação. E aí eles vão se transformar em quê? Prata 0 e sulfeto, ó. Prata 0 e sulfeto, além do flúor, substância simples. Então beleza, olha aí, ó. Tá escrita a equação global do processo. Isso é o que deveria acontecer. Só que quando você chega aqui, ó, presta bastante atenção agora, hein? Delta E. Quando eu faço a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação,
eu chego em menos 3,56 volt. Resposta: este método não é eficiente, ele não funciona. Por quê? Porque a variação do potencial eletroquímico é negativa. E se você tem um ΔE, um ΔE menor do que zero, isso significa reação não espontânea. Ela só aconteceria por meio de eletrólise. Eu terei que aplicar eletricidade nessa reação para ela acontecer. Então, para fechar a questão número 5, ΔE positivo, reação espontânea. O primeiro método caseiro funciona. ΔE negativo, reação não espontânea. O segundo método caseiro não vai funcionar. E essa foi a questão número 5. Continue no vídeo, vai aparecer o enunciado da nossa última questão, questão 6. Bora resolver! Sexta e última questão da nossa Maratona FUVEST segunda fase. Galera, essa é uma questão que aborda dois temas, que está dentro de soluções. Ele fala sobre diluição e ele fala sobre titulação. Na letra A, ele pede para você esboçar um gráfico onde eu tenho a variação da concentração da proteína no leite em função da adulteração, adição de volume de água no leite. Essa é uma questão que fala sobre adulterar o leite adicionando água. E aí é claro que os químicos têm um procedimento, ok? No qual a gente consegue perceber, através aí de uma reação do sulfato de cobre com a proteína, se o leite está ou não está adulterado. Então, letra A, como é que eu vou esboçar esse gráfico? Eu tenho que lembrar do seguinte, ok? Quando você fala em diluição, você fala nesta equação aqui, C1V1 é igual a C2V2. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final, ok? O que é que eu estou alterando aqui? O volume final, porque eu estou colocando mais água. Isso é uma constante, não vai mudar. A concentração inicial e o volume final correspondem a uma constante, ok? Beleza? Se eu pegar a concentração 2 e colocar aqui embaixo da constante, que é a concentração que eu estou alterando, e o volume final é aquele que eu estou aumentando, o que acontece com a concentração? Ela diminui, porque são grandezas inversamente proporcionais. Só cuidado agora com o formato do gráfico. Quando a sua incógnita em questão, que é a concentração, está no denominador, o seu gráfico representa uma curva chamada hiperbólica, segundo os matemáticos, ok? Então não precisa de dados numéricos, ok? É só não fazer isso aqui, uma reta. Essa é a sacada da questão. Quem fez assim, uma reta aqui para baixo, errou. É sempre curva quando você fala em concentração em função do volume. E claro, quando ela é um denominador. Entenderam a letra A? Se sim, vamos para a letra B. Resolução da letra B, que não é tão difícil. Ele fala para você o seguinte: eu vou pegar duas soluções. A primeira é o leite não adulterado. A segunda é o leite adulterado, ok? Então eu já vou escrever assim, concentração da solução 1 comparado com a concentração da solução 2, lembrando que a solução 2 vai representar o leite adulterado. Então eu coloquei água, quer dizer que a concentração da proteína é
menor. Quanto maior o volume, menor a concentração, tudo bem? Então, ó, eu tenho este sinal de desigualdade. Outra coisa que é importante perceber é que se a concentração da solução 1 é maior que a concentração da solução 2, quer dizer que o número de mol de proteína existente na primeira solução também é maior do que o número de mol existente na solução 2, porque eu diluí ela. E aí ele fala assim para vocês: se eu pegar o mesmo volume, atenção, aí que tá a sacada, hein? O mesmo volume, isso aqui só é válido, ó, atenção, hein? Essa relação que eu coloquei aqui, ó, só é válida porque eu estou pegando o mesmo volume de soluções diferentes. A solução não adulterada e a solução adulterada. Ele fala aqui no primeiro caso, colocando uma certa quantidade de cobre, de sulfato de cobre, se eu não me engano, todo o cobre reage com a proteína, precipitando ela. Se eu pegar a mesma quantidade de cobre e colocar na segunda solução, ele quer saber, vai sobrar cobre? Vai precipitar a mesma quantidade? Ou sobra, ou eu tenho menos cobre? Vai faltar cobre? A resposta é qual, pessoal? Eu vou ter mais cobre. Por quê? Porque, veja bem, eu tenho uma menor quantidade de proteína para reagir. Então, se eu pego aquela mesma quantidade utilizada na solução não adulterada e uso na solução adulterada, eu vou ter a reação com uma menor quantidade de proteína e sobra reagente. Então, eu tenho cobre remanescente. A concentração do cobre é maior na solução adulterada. Então, resposta final, sobra cobre bivalente, cobre 2+. Beleza, letra B? Se sim, vamos para a última, que é a letra C. Bora lá! Partiu resolver a letra C, a última questão da nossa trilogia segunda fase FUVEST. Qual é o tema abordado aqui, professor? Titulação. Não é uma titulação ácido-base, mas é uma titulação. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ele fez todo aquele procedimento para descobrir se o leite era ou não era adulterado. E aí ele descobriu que o leite era adulterado. Então o que aconteceu? Sobrou cobre. Ele quer saber o seguinte: qual é a concentração do cobre que sobrou na solução? Ele pega 10 ml desta solução que contém o cobre e titula com um tal de EDTA, usando 25 ml deste EDTA de concentração 10 a menos 2 mol por litro, que ele colocou como 0,01 aí no enunciado. Entenderam? Então tá aqui a solução do cobre, 10 ml. Ele adiciona 25 ml, a titulação ocorre, chega no ponto de viragem. Qual é a concentração do cobre? Ele fala que a reação é de 1 para 1, então eu não tenho que me preocupar em escrever a reação. Basta saber que, ao compararmos cobre 2+ com EDTA, a proporção é de 1 mol para 1 mol. Beleza? Galera, vamos chamar aqui de 1 e 2. Ou seja, se é 1 mol para 1 mol, quer dizer que o número de mol de cobre 1 é igual ao número de mol de EDTA N2, que é o que reage. O que é a concentração do cobre, pessoal? A concentração do cobre, ela é número de mol dividido pelo volume, que é o N1 dividido pelo volume, 10 ml. Só que como o N1 é igual ao N2, eu já vou colocar assim, ó. N2 dividido por 10 ml. Professor, não é mol por litro que eu tenho que usar? Quando você for trabalhar com titulação, fica a dica. Não precisa converter volume, porque esse ml
vai cortar com esse ml dos 25 aqui, ó, e vai sobrar bonitinho mol por litro. Eu vou te explicar o porquê. A concentração do EDTA, presta atenção nessa parte. A concentração do EDTA, ela é o quê? Número de mol dividido pelo volume também. Então seria lá o meu N2, ó, dividido pelo volume 2, que é o volume do EDTA. Tudo bem? Então, para chegar no N2, ó, portanto, o meu N2, ele é o quê? V2 vezes concentração do EDTA, ó. Então, concentração do EDTA vezes V2. Isso aqui é álgebra, pessoal, matemática pura. Eu tenho a concentração, 10 a menos 2 mol por litro. Eu tenho o volume, 25 ml. Então, esse grupinho aqui, ó, esse grupinho aqui, eu vou substituir com valores numéricos lá no meu N2. Ó, vou jogar um asterisco aqui e a gente continua aqui embaixo, então. Vamos lá? Concentração do cobre. Concentração do cobre. Ó, não é difícil trabalhar com titulação se você conhecer estas equaçõezinhas e, é claro, souber fazer a proporção estequiométrica aqui, tá bom? Então vamos lá? Número de mol 2 dividido por 10 ml. O que é o número de mol 2? Concentração do EDTA, que vale 10 a menos 2. Ó, 10 a menos 2, eu vou preservar as unidades para vocês verem que vai sair mol por litro bonitinho. Que multiplica o volume 2. O volume 2 é o volume do EDTA, 25 ml. Então, vezes 25 ml. E tudo isso aqui, meus amores, ó, tudo isso aqui dividido por quanto? Pelo que a gente anotou lá no início, ó. Era N2, que tá aqui, ó. O meu N2 tá inteirinho aqui dentro, ó. Tá inteirinho aqui dentro, tá bom, ó? Tudo isso, opa, ó. Tudo isso aqui é o N2, dividido por 10 ml. Dividido por 10 ml. Olha lá o que eu falei pra vocês, ó. ml corta ml e a concentração sai em mol por litro. 10 a menos 2 por 10 é 10 a menos 3, né? Porque aqui é o 1 positivo. Então, eu tenho 25 vezes 10 a menos 3, 2,5 vezes 10 a menos 2 na resposta. Então, ó, resposta, concentração de cobre 2+, na solução inicial, 2,5, é isso? 10 a menos 3, andou 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, mol por litro. Vocês viram que sobrou aqui bonitinho mol por litro, ó, que eu falei para vocês, ó. Quando for trabalhar com titulação, não precisa fazer a conversão dos volumes, porque eles vão se anular automaticamente na substituição, beleza? Galera, fechamos então a letra C e com isso a trilogia segunda fase FUVEST 2023-2024. Eu espero que esses 3 vídeos tenham te ajudado e as minhas próximas gravações serão sobre Unesp, primeira e segunda fase. Por enquanto, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima. Tchau!